Louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido. E hoje é um culto, um culto da família. E aí eu pedi a Deus que me direcionasse para alguma palavra. E ontem à noite aqui no culto dos jovens, o Senhor me direcionou para um texto. Talvez não seja bem para um culto de família, mas o Senhor ministrou ao meu coração que famílias seriam restauradas. Talvez agora não, talvez nesse curto prazo, mas no longo prazo, a palavra do Evangelho, ela é verdadeira. E eu peço aos irmãos que se ponham de pé por um instante. Vamos abrir a palavra, as Escrituras. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 16. Lucas 14, a partir do versículo 16. Amém? Lucas 14, 16. Diz assim as Escrituras, palavra que é viva, inerrante e eficaz. Então ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois, todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço que me tenhas por escusado, ou em outras traduções, peço que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Louvado seja Deus. Eu estou um pouco gripado, então de vez em quando eu vou tomar aqui um copo de água para ver se eu consigo terminar a palavra, a exposição da palavra. Irmãos, eu gostaria de refletir nessa noite, mesmo num culto da família, sobre o banquete da graça. E você e eu estamos convidados para esse banquete. Você e eu estamos convidados para esse banquete. Quem aqui já foi convidado para uma festa tão boa e ficou contando os dias para ir para essa festa? Acho que todo mundo aqui já foi convidado para uma festa, né? A gente já recebeu diversos convites para participar de festas, seja de aniversário, seja de casamento, seja de formaturas, seja de qualquer outras coisas. Todavia, todos esses convites que nós recebemos, eles são convites para festas terrenas, né, que alimentam o físico e se comungamos uns com os outros. Agora, imagine nós recebermos um convite para ir ao melhor banquete já feito. E recebendo esse convite, muitos, por algum motivo, decidem não ir para esse banquete. E é exatamente isso que acontece aqui nessa parábola da grande ceia que Jesus estava contando, né?
O texto registrado aqui por Lucas mostra Jesus entrando na casa de um dos fariseus, em a casa de um dos principais dos fariseus, e isso era num sábado. E naquela ocasião, Jesus ele vai aproveitar para ensinar algumas lições muito preciosas para nós e para aquelas pessoas que estavam reunidas com ele, inclusive os principais dos fariseus e sacerdotes e escribas. E no tempo de Jesus, para nós entendermos esse contexto, no tempo de Jesus, quando alguém era convidado para um jantar, na cultura judaica, eles avisavam o dia da festa, mas não avisavam o horário. Então, por exemplo, a festa vai ser numa quarta-feira, agora não sei o horário. Fiquem preparados. Essa festa pode ser de manhã, à tarde, à noite. Porque eles só apenas, então haveria um duplo convite. Eles seriam convidados para essa festa e depois os servos iriam chamar e convidar novamente essas pessoas para irem ao banquete que havia preparado. Então ninguém sabia a hora exata dessa refeição, desse banquete. Por quê? Porque o anfitrião da festa, ele precisava saber quantos convidados vão comparecer a essa festa, a fim dele abater o número certo de animais que vão para o sacrifício, para alimentar e preparar comida para as pessoas. Então, pouco antes do banquete, o anfitrião, ele enviava servos à casa de cada um dos convidados para avisar que tudo estava pronto e que a mesa estava preparada. Então, é esse cenário que nós temos da parábola da grande ceia, e a gente pode extrair algumas lições para nós que são muito preciosas. E eu quero refletir com vocês, com os irmãos, com os amigos nessa noite, o convite que nós recebemos para o banquete da graça. E muitas vezes nós rejeitamos e damos desculpas para não participar desse banquete da graça. Então permita-me que vocês fiquem com a reflexão, fiquem atentos para aquilo que a palavra do Senhor tem para nos dizer nessa noite. E o texto vai começar dizendo o seguinte: Jesus estava na casa de um homem ao ouvir estas coisas, versículo 15, quem estiver com a Bíblia aberta. E um dos que estavam assentados com ele à mesa disse: abençoado é aquele que come pão no reino dos céus, no reino de Deus. Então, Jesus disse a ele, certo homem, começa a contar a parábola, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. E ele enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos seus convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. A primeira lição que nós aprendemos é que o convite do rei é para todo mundo. O convite do rei se estende a todas as pessoas. Porque um certo homem fez uma grande ceia e convidou a todos. E na hora da ceia ele manda o seu servo dizer aos seus convidados: venham, diga a eles que está tudo preparado, a mesa já está posta, podem vir participar do banquete. O convite do rei é para todos. Quem é aqui o anfitrião dessa festa, desse banquete? É Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o convite foi dado a você. Você foi convidado a participar desse banquete nessa noite. O banquete da salvação, ele é preparado por Deus, ele é oferecido a todas as pessoas. Todo mundo foi convidado para participar desse banquete. Deus é o anfitrião desse grande banquete. Esse convite, ele representa a graça de Deus sendo estendida a todos os homens. Todos nós que estamos aqui fomos convidados a participar do grande banquete da graça de Deus. E ela é oferecida a todos os homens sem distinção. Jesus não faz acepção de pessoas, se o camarada é rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito ou não. Todos nós fomos convidados a participar dessa grande festa. E aí, não interessa ou não importa quem somos ou o que fizemos, o convite é para você.
Numa festa de aniversário, de casamento, a gente seleciona as pessoas. Não dá para chamar todo mundo. Mas esse convite aqui é para todo mundo. Para todos. Jesus não selecionou pessoas aqui. O convite é para você e é para mim também. Por quê? Porque a salvação em Cristo, ela não é resultado do nosso esforço humano, nem da nossa parceria entre Deus e o homem. Mas todo o banquete foi preparado por Deus. E o homem é convidado para participar desse banquete que Deus preparou. Porque é Deus quem abre o coração do homem, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. Tudo vem e provém de Deus. O homem, ele é salvo não por seu esforço próprio, mas sim por aceitar o convite da graça. Esse banquete da salvação foi preparado por Deus para mim e para você nessa noite. A questão, ao final dessa mensagem, é qual a resposta que você vai dar ao convite que Deus está fazendo. Qual a resposta que eu e você vamos dar? O banquete da salvação está preparado por Ele e é oferecido a todas as pessoas. Agora, esse banquete e essa salvação só é eficiente para aqueles que nele crêem. Isso aqui só é eficiente para aqueles que aceitam o convite da graça. Porque enquanto eu não aceitar o convite, eu estou fora do banquete. Deus está te chamando nessa noite. É Deus quem procura o pecador. É Deus quem vai atrás da ovelha perdida, desgarrada. É Deus quem vai atrás da dracma perdida. É Deus quem busca o pecador. Não somos nós, mas é Deus. Tudo provém de Deus. Eu acho que foi falado domingo passado aqui, na ministração de Luiz Carlos, que a reconciliação, ela parte de Deus também. Quem foi que foi ofendido na história, irmãos? Fomos nós ou foi Deus? Foi Deus, não foi? Nós não ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós nos rebelamos contra Ele. E o que foi que Deus fez? Envia o seu Filho para nos reconciliar com Ele. A reconciliação partiu de Deus, não foi de nós, foi Ele que nos procurou. Mas porque Deus estava solitário? Não, porque Ele deseja salvar o homem. Está morto em seus delitos e pecados. O banquete está preparado nessa noite, para mim e para você está sendo oferecido nessa noite. Versículo 17 vai dizer que esse banquete está preparado. Ele envia o seu servo na hora da ceia para dizer aos seus convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. O banquete está pronto. Está aqui diante de você nessa noite a graça de Deus sendo revelada ao seu coração. O pão da vida está na mesa. A água da vida já está disponível para todo aquele que tem sede. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Assim como o anfitrião na parábola, Deus estende a mão para todos, ricos, pobres, moralistas, pecadores, fariseus, escribas. Deus não estende a mão apenas para os moralistas, para que se acham justos, muito pelo contrário, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não veio apenas para os seus queridinhos, e na verdade Ele não tem queridinhos. Deus não veio para os seus filhos, para os preferidos, Ele não tem filhos preferidos. Ele veio para os pecadores, Ele veio para os ricos, Ele veio para os pobres, para os moralistas e pecadores. Talvez a gente tenha tentado saciar a nossa alma com tantas coisas, com tantos prazeres. Venha Jesus. Ainda há lugar no banquete para você. Você que está com um caráter deformado, venha Jesus. Ele pode restaurar o seu caráter e a sua vida. Você que está cego e precisa ver, venha Jesus. Ele é a luz do mundo. Você que está enganado, parado, coxo, prisioneiro, venha Jesus.
há um lugar para você no banquete de Deus. Porque muitas vezes a gente diz o seguinte: eu não mereço, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Mas quem é digno? Talvez eu diga: eu já pequei tanto, eu já errei tanto na minha vida. Eu também. E aí eu continuo errando, pecando. Eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias, irmãos. Ninguém é digno da graça. Mas o Senhor, nessa noite, está estendendo a mão para você, dizendo: venha para o banquete de graça. Vinde, venha comer e beber da água da vida. Lá em Isaías 55, o profeta vai dizer, e faz um convite para as águas. Ele diz o seguinte: ó todos que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai, comei sim, vinde comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não pode satisfazer a sua alma? Somente Jesus pode saciar os nossos desejos da nossa alma. Escutai diligentemente e comer aquilo que é bom e permitir que as vossas almas se deleitem com a gordura. Jesus está convidando para o banquete da graça nessa noite. Tudo está preparado. Ele convida o moralista, pecador, o coxo, o cego, os mancos. Venham todos, venham a Ele. Esse é o convite de Jesus. Jesus está convidando todo mundo. Veja que Jesus faz o convite, o Senhor, na verdade, contando essa parábola, que esse homem fez esse convite para todo mundo. O convite foi estendido a todos, o banquete estava preparado, foi oferecido a todo mundo, tudo já estava preparado. E aí no versículo 18, começam a aparecer as desculpas que os convidados começaram a dar. Olha o que diz o versículo 18. E todos, sem consenso, começaram a dar desculpas. Ou seja, em segundo lugar, as desculpas, elas não valem a pena. Olha o que o primeiro diz. Disse do primeiro: eu comprei um campo, um terreno aí, e eu vou ver esse campo. Então, rogo que vocês me tenham por excusado, então eu peço desculpas. Eu não vou poder participar dessa festa, porque eu comprei um terreno e tenho que olhar esse terreno. Que desculpa mais esfarrapada, né, gente? Ou seja, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para ver. Tenho coisa melhor para ver. Não vou perder meu tempo com o banquete. Eu vou olhar meu terreno, eu comprei. Ninguém naquele tempo, irmãos, compraria um terreno, uma terra, antes de ver. Ninguém. Até hoje também. Quando a pessoa não quer fazer algo, irmãos, qualquer desculpa serve. Quando nós não queremos fazer algo, qualquer desculpa serve. E esse convidado tinha tempo para ver a sua propriedade, mas não tinha tempo para Deus. Trazendo isso para os nossos dias. Hoje o dinheiro ocupa a maior parte do nosso tempo, do nosso coração, da nossa devoção. Gastamos tanto tempo vendo o que a gente possui, o que a gente não possui, o que nós compramos, o que nós não compramos, o que nós desejamos ter, o que nós queremos ter, mas não damos prioridade ao convite da graça. Rejeitamos o que é o essencial nas nossas vidas. Estamos invertendo os valores, estamos colocando as coisas, o ver, o ter, e isso está ocupando o nosso coração, ocupando a maior parte do nosso coração, da nossa devoção a Deus. Estamos gastando tempo com coisas que possuímos ou que não possuímos. Estamos preocupados com coisas para ver, mas nós não queremos o convite da graça. Essa foi a primeira desculpa que o camarada deu. E a gente escuta isso nos nossos dias de uma forma muito evidente e clara também. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de adorar, eu não mereço estar na igreja, eu não tenho tempo de ter intimidade com Deus. Meu filho, o Senhor está te chamando para uma conversa íntima. O Senhor está te chamando para um relacionamento, para o convite da graça, ser aceito pelo sangue de Jesus, para participar dessa festa. Ninguém merece, irmãos, mas é por graça.
o banquete está preparado e você está convidado. A segunda pessoa que foi convidada, versículo 19, e o outro diz: eu comprei 5 juntas de boi e eu vou examinar ou eu vou experimentar. Peço-me que vocês me tenham por excusado, então me desculpe, eu não vou poder participar dessa festa. Sabe o que foi que ele disse? Eu não vou porque eu tenho coisa melhor para fazer. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho coisa melhor para experimentar. Esse convidado tinha de experimentar seus bois para o arado da terra. E ele estava ocupado demais com seus afazeres, com seus negócios, seus lucros, seu faturamento, mas não tinha tempo para Deus. Esse convidado colocou o trabalho, o emprego, a ocupação, os negócios à frente do convite de Deus. Muitas pessoas preferem as riquezas que parecem boas, aparentes, mas a Bíblia vai dizer que tudo vai ficar aqui, eu não vou levar nada ao banquete da salvação que é eterno. Amam mais o dinheiro do que a Deus, são mais apegados às coisas da terra do que às do céu, irmãos. São desculpas que corriqueiramente a gente escuta no meio evangélico. Eu não tenho tempo, tenho coisa melhor para fazer. E é por isso, trazendo isso para o âmbito família, muitas famílias estão destruídas por não experimentarem de fato, não terem uma intimidade profunda com Deus. Existem coisas que estão ocupando o coração das pessoas. Amam mais as coisas do que Deus. São mais apegados às coisas da terra do que às do céu. A terceira desculpa do convidado, versículo 20. E o outro disse: eu casei, então eu não posso ir. Ou seja, ele estava dizendo: eu tenho uma coisa, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para desfrutar. Por que eu vou participar de um banquete terreno se eu posso, do celestial, se eu posso ir para um terreno, né? Casei-me, não posso ir, então eu vou desfrutar. O casamento, irmãos, é uma coisa boa. É Deus, é uma experiência maravilhosa. A gente sabe disso. Mas rejeitar o convite da salvação por causa do casamento é uma insensatez. Não aceitar o convite da graça por causa do casamento, deixar de entrar no reino por causa de um casamento, é uma loucura, irmãos. E esse convidado perdeu as bodas do céu por causa das bodas da terra. Ele preferiu trocar as bodas do céu pelas bodas da terra. Ele perdeu uma bênção eterna por causa de uma bênção terrena. Porque ele estava preocupado no aqui e no agora. Muitos ainda hoje trocam o reino de Deus por prazeres, trocam a vida eterna por compromisso social, onde a família deveria estar aqui adorando aos pés de Jesus, e muitas vezes a gente leva os filhos, nem sei para onde, irmãos, para compromissos sociais. E às vezes os filhos escutam coisas que não deveriam escutar, aprendem coisas que não deveriam aprender. Não estou dizendo que você não deve sair com família. Mas existem prioridades que não podem ser invertidas. A Bíblia vai dizer que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Então é surpreendente como muitos rejeitam o convite do anfitrião da festa. E na parábola as desculpas elas vieram de campos a negócios e família. Então isso nos ensina que muitas vezes a gente deixa de lado as prioridades da vida, tomar o lugar daquilo que realmente importa, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você deve deixar de trabalhar, deve deixar de viver uma vida aí. Não, não é isso. Mas existem prioridades, e muitas vezes essas desculpas, quando os valores são invertidos, essas desculpas são os trilhos que nos afastam de Deus. E a gente só percebe quando a gente está longe da presença de Deus. Porque eu estava preocupado demais com as minhas terras, eu estava preocupado demais com os meus negócios, eu estava preocupado demais em fazer uma festa para os anfitriões,
Eu estava preocupado demais em ter lucro, em ter faturamento, mas eu não estava ligado na videira em Cristo Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. O que adianta? E a gente precisa refletir a respeito disso. Algumas aplicações. Quais são as minhas desculpas e as suas que eu e você temos dado para não aceitar o convite de Deus? É trabalho? É a rotina? Ou é a simples indiferença quanto ao convite? Talvez seja uma destas respostas, ou até outra, não sei. Eu sou tão indiferente à presença de Deus que isso para mim, tanto faz. Todas as desculpas que nós enxergamos aqui eram infundadas. Ninguém compraria uma terra, irmãos, sem antes ver a terra. Ninguém compraria bois para o arado sem experimentar antes, irmãos. O jovem que estava se casando, ele poderia levar a esposa para o banquete. O casamento, ele envolve, ele tem obrigações, algumas obrigações, mas não cancela outras obrigações. Ele poderia ter levado a esposa para o banquete. Só que as pessoas encontram subterfúgios enganosos e pretextos fáceis para dizer o seguinte: eu não tenho tempo para isso. Desculpas infundadas que nós encontramos na palavra. E aí o resultado disso é uma vida sem propósito, sem compromisso com Deus. A gente precisa deixar claro, irmãos, que nem sempre o que afasta os convidados do banquete são coisas más. Tudo que eu falei aqui são coisas boas. É ou não é? Tem uma terra, não é nenhum problema você ter terra. Você comprar bois, ter negócios, não tem nenhum problema com relação a isso. Casar, não há nada de errado em comprar um campo, em treinar junta de bois, em casar. Todas essas coisas são boas em si mesmas. Mas quando coisas boas nos impedem de atender ao chamado de Cristo, isso se torna um ídolo no nosso coração. Tudo isso aqui é bom, não tem nada de errado nisso. O que há de errado é no coração desses homens. Eles rejeitaram o convite da salvação porque priorizaram estas coisas. A pergunta que não quer calar, o de 100 milhões de dólares, o que você vai fazer com o convite da graça nessa noite? Como é que está a sua vida? Eu tenho dado desculpas, não é o pastor não é a Fatinha, não é a liderança da igreja, não precisa dar desculpa a gente. Deus está vendo. Quais são as desculpas que nós temos dado a Deus para não estar nele? É porque eu não tenho tempo, é trabalho, é rotina ou a simples indiferença? Porque eu tenho negócios? Porque eu tenho que experimentar a junta de bois? Porque eu não vou casar? Todas essas desculpas são infundadas. Tanto o terreno como a junta de bois, quanto o casamento são bênçãos de Deus. Mas quando as bênçãos de Deus tomam o lugar do Deus das bênçãos, aquilo que seria uma bênção se transforma numa maldição. Porque nós ocupamos o lugar de Deus com coisas. Pode ser o terreno, pode ser o negócio de bois, o arado, ou pode ser a esposa, ou o casamento, ou os filhos. Ocupou o lugar de Deus. E quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, isso aqui é idolatria. Idolatria não é só adorar imagem de escultura. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no meu coração é ídolo. E eu preciso tratar dele. Que as pessoas acham que idolatria é só adorar as imagens de escritura. Não, aqui está muito claro nas escrituras, mas idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. Há um só trono e há um só rei que deve sentar no nosso coração, que é Jesus. Não pode haver um coração dividido. Irmãos, já imaginou um coração dividido, um amor dividido entre duas mulheres? Não funciona.
Não dá certo, eu preciso ter o meu coração somente para o meu amado ou para a minha amada, ou seja, para Cristo Jesus, para o meu esposo da igreja, é Ele. Porque se meu coração está dividido com as coisas desse mundo e com Cristo, as coisas não vão funcionar. Eu não vou ter compromisso com Deus, eu não vou ter compromisso com a igreja, eu não vou ter compromisso com as coisas do reino, porque eu estou ocupado demais. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus pode se tornar um ídolo no nosso coração. Deixa eu contar um pequeno testemunho. Quando a gente chegou aqui, eu já contei isso diversas vezes. Quando a gente chegou aqui, eu acho que em outubro de 2022, e aí em janeiro de 2023, a gente foi para uma casa de praia com os jovens, acho que os meninos, as meninas lembram. E nessa ida, aqui em frente à igreja aí, nesse cruzamento, eu ocasionei um acidente a um rapaz de bicicleta. Graças a Deus não teve nada com ele, só danos materiais. Beleza, deixei a bicicleta do rapaz numa oficina, fomos para a casa de praia. Na volta, no domingo, né, a gente voltar de tarde, o carro, a marcha lá não tinha quebrado uma peça. O carro veio. Na bicicleta eu gastei mais de R$1.000 para consertar a bicicleta do rapaz. No carro eu gastei mais de 350. Sabe o que é que Deus estava querendo me ensinar? Existia um ídolo no meu coração. Eu achava que tudo era o dinheiro que me sustentava. Eram as coisas. E Deus tratou comigo naquele final de semana. Ele tratou com o ídolo que tinha no meu coração. Achava que as posses era quem me sustentava. Achava que o dinheiro era quem me sustentava. Ali eu vi a mão de Deus dizendo: meu filho, sou eu que sustento você. Não é o salário que você recebe. Sou eu que mando, mas é eu que sustento você. Deus estava tratando o ídolo do meu coração, irmãos. Eu não tenho vergonha, isso conto como testemunho para a edificação da igreja. Deus estava tratando o ídolo. Então, quando nós passamos por algumas situações, devemos tentar discernir o porquê que Deus estava fazendo isso. Será que tem algum ídolo no seu coração? Se existir algum ídolo, Deus vai tratar. E esse convite da graça, voltando aqui, ele é estendido a todo mundo. Agora as desculpas, elas não valem a pena. Não vale a pena. Terceiro lugar, esse banquete, ele é oferecido aos que se consideram indignos. Jesus vai dizer, em alguns textos, no texto, não lembro, que ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Jesus veio para mim e para você. Primeiro, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem era o seu? O povo de Israel. O povo de Israel rejeitou a Jesus. Então, o convite da graça agora se estende a todos os homens. A mim e a você. E ele diz: venham todos, venham, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite da graça estendeu-se a todos os homens e é para aqueles que se acham injustos mesmos. É para aqueles que se acham pecadores mesmo, na gema mesmo, irmãos. Até o tutano. Não é para aquele que diz o seguinte: eu mereço alguma coisa. Como aquele cara que orava e batia no peito dizendo: não, eu não oro como esses fariseus, esses pecadores. Não, Jesus veio para aqueles que se consideram indignos. Se você diz nessa noite que não merece estar na presença de Deus, é justamente isso. Jesus veio para você. Os convidados, eles não quiseram ir, dando as mais diferentes desculpas. Então, o anfitrião da festa manda ir à cidade, às vielas, convidar aqueles que não faziam resistência ao convite da salvação.
Ele disse, vai lá, chame lá, o versículo 21 vai dizer, e vindo aquele servo, anuncia essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse a seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Porque esses não seriam impedidos pelos seus bens materiais, nem pelos prazeres, de rejeitar o convite da graça. Os pobres, os aleijados e os cegos, eles eram um símbolo dos gentios que estavam vivendo sem esperança e sem Deus nesse mundo. Éramos nós. Efésios 2 vai dizer que nós andávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E aí a graça de Deus vai lá, a graça de a mão dele, salvadora, vai lá e resgata cada um de nós, assim lá do fundo do poço, e diz, vem, nos regenerou para uma viva esperança. Então o que o Senhor está dizendo para você nessa noite, para quem que está afastado, para quem ainda não aceitou a Jesus, dizendo, venha meu filho, venha, porque eu vim para perdoar os seus pecados, e há graça suficiente para você. É para você mesmo que se acha injusto, indigno e acha que não merece. Foi para você que eu morri na cruz. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O povo da aliança, que era Israel, o povo que Deus tinha um pacto, rejeitou o convite da salvação. Mas esse convite se estende a cada um de nós, se estendeu e se estende a cada um de nós nessa noite. A pergunta que não quer calar é que esse banquete, ele será cheio, com ou sem você. Ele vai ser cheio. Se você quiser rejeitar, meu filho, o problema é seu. Ninguém pode obrigar, não é por força, mas é pelo Espírito. É aceitar, quando você ouvir a voz do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus vai dizer, não endureçais o vosso coração. Se o Senhor está falando com você nessa noite, não endureça o seu coração. Porque o convite da graça está feito. Ele será cheio com ou sem você. Se você não quiser, não temos o que fazer. A graça de Deus, ela é inclusiva. Quando alguns rejeitam, Deus vai alcançar outros, que a gente nem imagina. Os marginalizados, os esquecidos, os quebrantados, são os que encontram lugar à mesa. Deus está te chamando à mesa. Deus está te chamando à mesa, ao banquete do rei. E a gente vai rejeitar esse convite, irmãos? Ou meu amigo? A gente aceita convite desse mundo para festas, para casamento e aniversário, e vai rejeitar o principal convite? Essa decisão é sua. Charles Spurgeon vai dizer que a mesa do Senhor, ela não está reservada para os dignos, mas para os necessitados que reconhecem sua dependência de Deus. Você reconhece isso? Você se acha e diz que não é digno de estar na presença de Deus e que acha que não é digno de estar na mesa? Foi para estes, como eu e como você, que ele veio. Ele não veio chamar justos, mas pecadores. Os sãos não precisam de médicos, sim, os doentes. Ninguém vai para o hospital quando está bom. Ninguém vai ao médico quando as coisas estão boas, só vamos ao médico quando a gente está doente. Foi para isso, Jesus nessa noite estende a mão para você que está doente. Doente de quê? Espiritualmente, eu estou longe de Deus, estou morto. Então só Jesus pode restaurar a minha, a sua vida, o seu casamento, a sua família e entrar e mudar a sua história. Agora, eu preciso aceitar o convite da salvação. A graça de Deus, ela alcança a todos que se acham injustos e não merecem essa graça. Então, esse banquete vai ser cheio com ou sem você. Que você queira ou não, esse convite, esse banquete vai ser realizado.
Segundo lugar, enquanto houver lugar na mesa, a recomendação de Jesus para nós é: force as pessoas a entrar. Forçar aqui da ideia de tente atrair elas à mesa, a trazê-las à mesa, a entrarem na mesa. Isso aqui é uma ordem, ou até mesmo para que nós nunca esqueçamos que devemos ir anunciar a salvação aos pecadores e trazer eles ao arrependimento. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. A ordem era buscar mais alguém. Nenhuma cadeira daquele banquete poderia ficar vazio, porque Deus tem prazer e tem pressa em salvar o pecador. Deus tem prazer e tem pressa em salvar a sua família. Deus tem prazer e tem pressa em salvar o seu cônjuge, ou a sua cônjuge, o seu filho. Deus tem prazer e tem pressa. Porque Ele é rico em misericórdia, Ele não tem prazer em que o ímpio pereça. Deus quer a salvação da vida, Deus quer a salvação da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Josué 24:15 vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa declarar isso. Agora, force. Se teu cônjuge ou sua esposa, os seus filhos não gostam de vir para a igreja, force mesmo. Quando é filho, aí é que a gente tem que trazer mesmo. Não tem que querer, não. A partir de 18 anos, se ele quiser fazer o que quiser da vida, faça o que quiser. Mas enquanto estiver sob a tutela dos pais, force-os. Traga-os à casa de Deus. Porque Deus tem prazer e tem pressa em salvar o pecador. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. Deus estende o convite da salvação para você, para os seus filhos e para os seus cônjuges. Enquanto houver lugar na mesa, traga mais, traga mais. Você quer participar dessa mesa? Terceiro lugar, a gente pode dar todas essas desculpas e não aceitar esse convite. E a gente pode correr o risco de perder o banquete. Versículo 24 vai dizer: porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. A rejeição da oferta da graça pode implicar em juízo de Deus. Porque a ida do homem para o inferno não é Deus quem manda o homem para o inferno. Deus apenas dá a sentença, irmãos. É o homem que vai com suas próprias pernas. É o homem que escolhe os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões e toma e faz o rumo da sua vida distante de Deus. E Deus, é isso que você quer mesmo? Então vá, siga. Você quer viver uma vida longe de mim? Então vida, mas você saiba que você foi criado para viver perto de mim, para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Você não foi feito para viver distante dEle, porque enquanto você está distante dEle, você não tem propósito, você não tem identidade, você está perdido, você está sem rumo nesse mundo, porque é em Cristo que nós encontramos propósito, rumo, sentido para a nossa vida. Porque muita gente diz: qual é o sentido da minha vida? Por que eu nasci? Eu não sei por que eu nasci. Eu tenho vontade de tirar a minha vida. Sabe por que vocês têm esses pensamentos? Porque não encontrou o sentido da vida, que é Jesus. Não encontrou o propósito da vida, que é Jesus. Jesus é o propósito da nossa existência, da nossa vida. É Ele, tudo por Ele, para a glória dEle. Jesus está fazendo o convite da graça nessa noite. A quem está ouvindo, não sei se tem alguém aqui que está ouvindo essa mensagem ou que esteja aqui que não é crente, ou esteja desviado. Se você nessa noite ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Os convidados, eles rejeitaram o convite generoso. Jamais eles vão entrar no banquete. Ninguém vai entrar nesse banquete aqui porque tem título,
Ninguém entra nesse banquete aqui porque é doutor. Ninguém entra aqui nesse banquete porque é mestre, porque é presidente, porque é governador, porque é prefeito. Entra aqui nesse banquete quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só entra nesse banquete quem aceitou o convite da salvação. Não é porque o camarada tem dinheiro, porque tem títulos apregados na parede. Não, é pela graça, é por graça, é pelo sangue de Jesus que eu entro e participo desse banquete. Jesus está fazendo o banquete, está preparado e preparou o banquete para nós e faz o convite para você nessa noite. O que você vai fazer com ele agora? Deixe-me dar um alerta para encerrar. A hora para entrar no banquete é hoje. A hora para estar nesse banquete é agora, porque a porta está aberta. Ainda há lugar para você. Mas um dia, a porta, ou esse convite aqui vai cessar. E a gente nunca mais vai ter a oportunidade de participar desse banquete. Essa escolha depende de mim e de você. O Senhor nessa noite está fazendo um convite para participar desse banquete. A mesa está posta. Qual a sua decisão? Essa decisão eu não posso tomar por você. Não posso. É só você. A nossa vida ela é passageira, irmãos. A Bíblia vai dizer que ela é como um vapor que logo amanhece, passa, se dissipa. A gente não sabe o que vai se suceder daqui a alguns segundos, minutos, ou a gente nem sabe se vai amanhecer vivo. É a última hora. O convite da graça está lançado. Aceite o convite. Não deixe para amanhã. Porque Deus está chamando você para um relacionamento íntimo com Ele. Deus está chamando você para ter uma conversa particular com Ele. Deus está chamando você para tratar coisas que existem no seu coração que precisam ser tratadas. Deus está chamando você para tratar com coisas no coração que precisam ser tratadas, ser resolvidas. E enquanto não for resolvido, há um tapão nos seus ouvidos para não enxergar o convite da graça. Deus está querendo tratar com você uma conversa. Deus está querendo tratar com você nessa noite. Aceite o convite da graça. A graça é estendida a todos os homens. A graça é estendida a todas as pessoas. Não rejeite, porque Deus ama você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus deseja salvar a sua casa, mas eu preciso dar o primeiro passo para Ele. Jesus não força ninguém a entrar nesse banquete. Desfrute desse banquete e viva uma vida que reflita a alegria e a gratidão por estar na mesa do Rei. A gente recebe convite para tantas coisas, mas o convite principal está aqui, está posto diante de você. O que é que você vai fazer nessa noite? O que é que você vai fazer? Você tem essa oportunidade. O Ministério de Louvor vai cantar aqui uma canção. Vamos ficar de pé, igreja.